Mal começou o governo Michel Temer e já tá decepcionando. Olha só, a gente achava algumas coisas... Não. Começou falando que a gente ia ter ia ter uma redução para 20 ministérios, o que já é meio muito. Falou, não vai ser 20, assim, vai ser talvez uns 25, 6, 8, 9. E agora ele já tá falando que vai cortar assim 2 ou 3, no máximo. Os apontamentos para ministro que ele pelo jeito vai fazer, Henrique Meirelles na Fazenda... podia ser melhor, eu já falei isso, né? Podia ser pior. O slogan do governo Michel Temer podia ser pior. A equipe econômica não tá muito boa. Já teve um problema aí com o apontamento dos militares. Saiu agora que o cara tá cogitando nomear um pastor da Universal para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque, na verdade, o cara é presidente do PRB, então, na verdade, seria Quer dizer, já tá fazendo aquela distribuição de ministérios pros políticos, fazendo aquela coisa bem presidencialismo de cooptação, que agora, quer dizer, a gente trocou a Dilma pelo vampiro. E continua mais ou menos o mesmo esquema político de sempre. O que, assim, de certa forma é bom. Porque já faz a gente não se empolgar muito. Eu, como um libertário, eu quero que o Estado seja envergonhado. Eu quero que o Estado passe vergonha. Eu quero que o governo passe vergonha. Sério, eu quero que ele tente fazer as coisas de errado. Para as pessoas entenderem que não é mais para confiar nele. Certo? Então, era fácil no governo Dilma. Como divulgar anarcocapitalismo no governo Dilma? É só você olhar pro governo e ficar apontando e rindo. É simples. Então eu fiquei pensando, nossa, se o Michel Temer fosse a renovação, tudo que o Brasil esperava, dificultar a vida. Mas essa falha dele até que é um pouco conveniente. Não vou mentir não nem um pouco. A questão é o que ele vai fazer nesse governo dele. Tem certas coisas que ele vai ser obrigado a fazer e tem certas coisas que cogita se fazer, certo? Eu tenho aquele vídeo lá atrás, sacal pra caramba, 50 minutos analisando o tal do plano Temer da Ponte pro Futuro, que não sabemos se ele vai implantar ou não, certo? Você tem algumas pessoas citando esse plano Temer como, olha, ele vai fazer isso, olha, ele vai privatizar o ensino médio, cara, vai ser, nossa, uma loucura. E eu não consigo acreditar que isso vai sair. Em cima da pilha de coisas que ele vai ser obrigado a fazer, eu acho que não tem espaço político pra isso. Eu acho que a gente não vai ver muitas das coisas ali. E tá cada vez mais claro que vai ser aquela coisa bem Brasil. Mudou pra ficar tudo igual. Sobre as coisas que ele vai ser obrigado a fazer. Você tem um país, como eu já tenho falado um pouquinho nos vídeos recentemente, que tá quase quebrando e explodindo, caindo em chamas num buraco de morte, destruição e cobras mordendo você, enquanto elas pegam fogo, e você também. Essa é a situação que o Brasil se encaminha. Um pouco ruim. Então ele não tem escolha. Não tem jeito. O Brasil está acumulando aí déficits. Ano passado, 500 bilhões de reais, esse ano 600 bi. 2017 vai ser o quê? 2015, 500. 2016, 600. 2017, será? Como é que a gente vai chegar em 2030? Como é que vai funcionar isso aí? A gente tem uma dívida prestes a explodir, então ele é forçado, ele vai ser forçado a fazer uma reforma na Previdência, não tem jeito, e isso vai ser custoso politicamente, vai ser caro, vai ser difícil fazer isso, mesmo o PMDB tendo um controle bom do Senado e a Câmara, você vai ter muito interesse sendo puxado sobre isso, porque agora você tem aquele vácuo de poder, certo? Então você vai ter todo mundo brigando para agora dominar. Então, enquanto em cima disso você está tentando passar uma coisa como uma reforma de Previdência, e as reformas que ele vai passar, não só de Previdência, que ele vai ser obrigado a passar para fazer o orçamento brasileiro fechar, para a dívida não explodir em 2 anos, possivelmente ainda dentro do mandato dele, essas reformas não vão poder ser simples. Certo? Porque a gente teve o ajuste fiscal esse ano. Que foi ajuste para dizer, cara, sabe, foi uma empresa assim, tipo, sei lá, a Gerdau entra em crise e os caras falam, então vamos fazer o seguinte, a gente ia repintar os escritórios... Cancela isso, tá? Beleza, tá? Não, cara, não vai resolver. Você tá cortando o cafezinho da reunião, cara. Isso não vai resolver o seu problema. Desculpa. E isso foi o que aconteceu com o Brasil. Fez esse ajuste fiscal esse ano que não... Esse ano passado e esse ano que não foi ajuste nenhum. O Temer vai ter que fazer reformas que vão ser grandes e vão doer muito pra muita gente. E agora eu tô começando a cogitar se é que ele vai fazê-las. Eu digo que ele é obrigado a fazer isso porque não tem muita escolha em termos de orçamento, em termos de crescimento e investimento do Brasil. O modelo tá falhando. É aquela coisa, você tem um paciente que tá morrendo. Você vai ter que escolher entre cirurgia, ou quimioterapia, ou desfibrilador, ou alguma coisa,
Mas a homeopatia não vai resolver, meu filho. Sabe, chegar ali do lado com o cara e ter uma conversinha esperando ele melhorar, você vai ter que fazer uma coisa um pouquinho mais do que isso, cara. Desculpa. E já tá sendo uma decepção nesse aspecto. Os apontamentos de ministérios não estão indo, as direções políticas... E o Michel Temer tem um jeito, já que tá ficando meio claro, que ele solta assim uns balões teste. Isso é uma coisa que não é dele. É lá do Roosevelt, lá dos anos 30. O que o Roosevelt fazia? Ele falava para os assessores dele darem a entender para a mídia que tal programa poderia ser feito alguma coisa, sei lá, a gente pode fazer assim, talvez fundar 2 novas universidades em tal lugar. A administração fala, ô assessor, chega ali na jornalista ali, aquela gatinha que tá conversando com você, fala ali que a gente vai fazer 2 universidades e tal, mas fala que você só ouviu, não é pra citar nada. Aí o que acontece? No dia seguinte ela publica. Aí você vê assim nos próximos 2 dias. Todo mundo gostou? Todo mundo gostou, então vamos fazer. Ninguém gostou? Então não vamos fazer. É esse o estilo meio Michel Temer de fazer as coisas. Não é uma ideia nova dele. É da ideia lá de quando ele tinha ainda 60 anos de idade, 1930. Então, pelo menos é um cara bom pra fazer stand-up, né? Porque fazer stand-up com o Lula era fácil. Fazer stand-up com a Dilma, então, nossa, era só ler o discurso. Fazer stand-up com o Michel Temer pelo menos é legal, assim, né? Pô, tem uns caras que seria meio difícil. Pô, fazer stand-up com a Marina... meio difícil. Tem muita coisa ali. Mas enfim. O Michel Temer solta esses balões testes aí indicando do que ele quer. E o que tá saindo agora é uma coisa assim bem menos do que se esperava. Certo? Você tinha todo um pânico na esquerda que ele podia ser o ultra neoliberal revolucionário, o CIA reptiliano que vai vender o Brasil para os investidores de capital safadão. Não. E por enquanto tá nessa coisa. É um pouco frustrante ver existir uma esperança assim liberal que ele podia assim ser alguma coisa. Não. Eu até ia comentar, eu até pautei de comentar algumas coisas como a possibilidade de vouchers ou de parcerias público-privadas ou alguma reforma. Mas eu pensei, Rafael, espera. Porque a gente pode eu posso super abordar o plano Temer, como eu já fiz aquele vídeo de 50 minutos sacal pra caramba, provavelmente vai estar na descrição, nos vídeos relacionados aqui, porque vai ter Temer no título. Mas eu tô esperando ver o que ele vai realmente fazer. Quais que vão ser... Vamos ver o que vai realmente sair de plano pra gente comentar isso. Porque senão... Sabe, você fica perdendo tempo tentando entender alguma coisa que pode ser que o cara vai jogar pela janela. Por enquanto tá sendo uma decepção... uma decepção boa. Pelo menos ele vai ser mais medíocre, vai ser mais do mesmo, que bom. Não vai ser alguma coisa assim que vai ser o salvador da pátria, que todo mundo vai super amar o Estado de volta e vai salvar o Brasil e daí a gente vai ser trouxa e eleger mais um monte. Não, a gente vai continuar sabendo que é um bando de incompetente lá no topo, então a gente pode pelo menos dormir com essa alegria que as pessoas vão continuar achando que o governo é uma bosta. Pelo menos isso, podia ser pior. Governo Michel Temer. Brasil.